Em 2024, o Lula assumiu o governo e Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central, continuava aumentando a taxa de juros. Resultado: ataque de todos os lados. Acusações de que o Banco Central estaria tentando derrubar o governo, travar a economia e prejudicar os brasileiros pipocaram nas redes e na mídia. No final de 2024, Campos Neto fez mais um aumento da taxa Selic, encerrando o ano em 12,25 e finalizando seu mandato sob chuvas de críticas e oposição política. Em janeiro de 2025, Gabriel Galípolo assumiu o Banco Central, indicado pelo próprio presidente Lula. E aí veio a surpresa. Apesar do seu viés mais alinhado à esquerda, Galípolo manteve a política de aperto monetário e foi além, levando a Selic para 15%, a maior taxa desde 2006. E olha só, os ataques da esquerda ao Banco Central praticamente cessaram. Galípolo ele vem conseguindo conduzir o Banco Central com muito menos críticas e pressão da mídia. Inclusive, na última decisão do Copom, em 17 de setembro, o comitê decidiu por unanimidade manter a Selic em 15% pela segunda vez seguida. E, para nossa surpresa, o próprio ministro Fernando Haddad passou pano dizendo que o Galípolo ele assumiu o Banco Central no meio de uma crise. E eu vou até abrir aspas aqui para não ter risco de alegarem que eu estou distorcendo a fala, mas o Haddad disse: ele assumiu agora, em meio a uma grande crise em dezembro. Eu não estou no lugar dele. É difícil quando você herda um problema. E aqui eu quero deixar claro, este vídeo não é sobre política, é sobre economia. E a economia está no centro de tudo que a gente fala aqui no canal. Até agora nós trouxemos muito conteúdo sobre investimentos, mas você sabe, não existe um bom investimento sem entender o que está acontecendo na economia. Senão vira torcida, vira aposta, é o famoso tiro no escuro. E a taxa de juros é um dos maiores pilares da economia, né? Um dos principais personagens dos bastidores que vão direcionando os investidores, afinal é o que acontece na economia que vai direcionando os nossos investimentos. Por isso, o meu convite aqui é bem simples, né? Vamos juntos entender o que está por trás dessas decisões, para que você possa tirar suas próprias conclusões e não ficar refém de narrativas prontas, seja da mídia, seja do mercado, ou seja da política ou dos próprios políticos. Assim, você vai conseguir alinhar a sua estratégia de investimentos tanto com a realidade atual do país quanto com as projeções futuras, e não com um barulho ao seu redor. Meu nome é Ana, eu sou analista CNPIP e você está no canal Decifrando o Mercado. E antes de entender por que a Selic está nesse patamar, a gente precisa entender o que é o Banco Central, qual é a sua função e como ele atua na economia. O Banco Central é uma autarquia federal, ou seja, ele é autônomo, mas não é um órgão privado, ele é público. E ele existe para garantir o bom funcionamento do sistema financeiro. O objetivo fundamental do Banco Central, conforme o próprio site oficial, é assegurar a estabilidade de preços, além de zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro. E para atingir os seus objetivos, o Banco Central tem várias ferramentas, como depósitos compulsórios e operações no mercado aberto. Mas para o nosso vídeo, o que importa é o principal instrumento, que é a taxa Selic. Quais as ferramentas o Banco Central ele busca alinhar o custo do dinheiro na economia com a meta da inflação? E claro que ajustes de juros muitas vezes são super impopulares, né? Porque eles limitam crédito tanto para a população quanto para o empreendedor. Mas o objetivo do Banco Central não é agradar ninguém, é atingir os seus objetivos e são técnicos. Em outras palavras, o Banco Central ele funciona como um termostato. Quando a economia está superaquecendo e os preços subindo demais, ele sobe os juros, né, para dar aquela esfriada na economia. E quando a economia está muito fraca e o desemprego está subindo, né, ele corta os juros para estimular o consumo e o investimento. Para entender por que o Banco Central vem mantendo juros tão altos, eu preciso evidenciar alguns pontos. Primeiro, a inflação projetada para 2025 ela está em 4,83%, acima da meta de 3% definida pelo CMN. A taxa de desemprego ela está em 5,6%, que é o menor nível da série histórica desde 2012, que sinalizando que o mercado de trabalho ainda está bem aquecido. E, em último, né, em terceiro lugar, a economia ela continua crescendo. No segundo trimestre de 2025, inclusive, o PIB ele avançou 0,4%, e embora ele tenha desacelerado em relação ao trimestre anterior, ainda está indicando crescimento, né? Então, ainda está um crescimento positivo. Além desses dados, é importante lembrar que a política fiscal também influencia a projeção da inflação e na própria inflação. Gastos do governo, aumento de programas sociais e expansão da máquina pública injeta mais dinheiro na economia, o que eleva a demanda e pressiona preços, né? Esse aumento de gastos, ele pode até gerar aumento na dívida pública, o que influencia nos juros dos títulos e na confiança do mercado. Ou seja, o Banco Central ele precisa considerar não só a inflação corrente, né, e o emprego atual, mas também as políticas do governo que acabam afetando a economia de forma indireta. E é justamente nesse cenário
inflação pressionada, emprego em alta, crescimento ainda positivo e a política fiscal expansiva, que o Banco Central ele mantém a Selic nas alturas, né, independentemente do viés ideológico do presidente do Banco Central. É a faca de dois gumes. De um lado, você tem que controlar os preços, e do outro lado, você não pode estrangular o crescimento do país. E é esse o maior dilema do Banco Central atualmente. Por fim, o objetivo é segurar a inflação antes que ela fuja do controle, mesmo que isso incomode empresários, políticos, as famílias, né, e os investidores, né, principalmente aqueles que investem em renda variável que preferem ver os juros caindo. Então, percebe que o papel do Banco Central é muito mais técnico do que político? Ele olha para dados, ele olha a inflação, ele olha emprego, ele olha o crescimento da economia e a política fiscal, para decidir se ele sobe ou se ele pode começar a cortar a Selic. E nisso que entra aquela grande pergunta, né? Se o objetivo é controlar a inflação, se o objetivo é atingir a meta da inflação, quem que decide qual que é essa meta de inflação que o Banco Central deve perseguir? E de onde vem essa meta? E é exatamente isso que a gente vai entender agora. A resposta rápida é o CMN, que significa Conselho Monetário Nacional. O CMN, ele é o órgão máximo do sistema financeiro nacional, ele que define as regras do jogo, né, basicamente. Ele decide as diretrizes da política monetária, regula o funcionamento do sistema financeiro e, para nós, o mais importante aqui, né, define qual que é a meta da inflação que o Banco Central precisa perseguir. Em outras palavras, o Banco Central ele não escolhe a meta da inflação que ele precisa seguir, ele apenas trabalha para que o IPCA fique dentro da meta que o CMN determinou. O CMN ele é formado apenas por 3 membros, que atualmente é o ministro da Fazenda, que o Fernando Haddad, né, em segundo lugar, o segundo membro, né, o ministro do Planejamento e Orçamento, que é a Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, que atualmente a gente está com o Gabriel Galípolo. Ou seja, 2 dos 3 votos são basicamente direto do executivo, né, do próprio governo federal. Portanto, a meta da inflação não é algo decidido de forma independente, é uma decisão colegiada e o Banco Central apenas tem que buscar atingir aquela meta. E olha como isso muda a percepção. Muita gente ataca o Banco Central por manter os juros muito altos, mas o Banco Central está apenas cumprindo a missão que recebeu do CMN. Se o mercado está criticando tanto que os juros estão altos demais, talvez a pergunta correta a se fazer é: por que o governo não reduz a meta de inflação ou muda a banda de tolerância? Afinal, se a meta é agressiva demais, o Banco Central vai ter que usar juros agressivos para perseguir a meta. E convenhamos, o Banco Central ele é reacionário. Uma taxa de juros alta é consequência de um risco país crescente, e não a causa. Nos últimos anos, o CMN ele vinha mantendo a meta em 3%, com uma banda de tolerância de 1,5%, seja para cima ou para baixo, né? E aqui a gente traz 2 pontos. Sim, o governo ele foi conivente quando aceitou a meta da inflação em 3% na última reunião, e isso não pode ser alterado do dia para a noite. E também o governo ele não deu sinal de que gostaria que a meta da inflação fosse mais alta. A gente, assim, nós vemos amplamente a mídia atacar a taxa Selic, mas nas últimas reuniões onde se confirmou a continuidade da meta em 3%, a concordância foi unânime. Vale lembrar que em 2023 houve uma forte pressão política, né, para elevar a meta da inflação de 3 para 3,5% e foi mencionado até 4%. E a justificativa é que isso iria permitir reduzir os juros mais cedo, estimular o crescimento econômico e diminuir o custo da dívida pública. Porém, foi levantado um alerta dos economistas e, se eu não me engano, do próprio Campos Neto, que mudar a meta da inflação para cima poderia afetar a credibilidade do regime de metas e desancorar as expectativas da inflação. Ou seja, aumentar a meta para 3,5% ou 4%, por exemplo, permitiria sim cortar os juros mais cedo, mas passaria ao mercado, né, o recado de que o país estaria afrouxando o compromisso com a estabilidade de preços e o que pode acabar elevando o risco do país, né, aumentar o dólar e, ironicamente, acaba gerando mais inflação. E fazendo um resumo visual rápido, vamos supor, a meta da inflação sobe, consequentemente o mercado ele prevê uma inflação maior, o que gera preços e salários subindo, né, maiores, juros sobem e aqui a gente conclui o que a gente chama de profecia autorrealizável. A inflação sobe de verdade, né? E o resultado é que o ganho de curto prazo ele acaba se transformando numa inflação mais persistente no médio prazo e acaba exigindo os juros novamente mais altos. Por isso que mudar a meta ou a banda não é uma decisão neutra, é um sinal político fortíssimo. E o que nós temos é que o Conselho Monetário Nacional ele precisa equilibrar dois fatores, né? Que é buscar o crescimento econômico e manter a credibilidade no regime de metas. E por isso que a decisão de 2023 ela foi considerada super prudente
pela maioria, apesar da aversão às taxas agressivas, né? Ele manteve a meta em 3% e apenas mudou para o regime contínuo, que é um fator que deu mais flexibilidade para o Banco Central sem comprometer a credibilidade. Então, aumentar a meta da inflação pode parecer uma solução simples para permitir os cortes de juros mais cedo, né? Mas se o mercado interpretar como um retrocesso institucional, o tiro pode acabar saindo pela culatra, né? Com uma inflação e juros mais altos por mais tempo no futuro, para buscando simplesmente recuperar a confiança do mercado. Por isso que essa decisão é tão sensível, ela não mexe só com o número, não é só a taxa Selic, mas com todo o comportamento da economia. No mesmo sentido dos críticos da alta da Selic, né, a gente se depara com muita gente, seja economistas, comentaristas ou autoridades do próprio governo, que chamam a meta de inflação em 3%, né, como exigentíssima ou dura demais, ou até inimaginável para um país como o Brasil. Mas será que é mesmo? Ou será que esse discurso todo serve só para justificar os juros mais baixos a qualquer custo, né? A decisão de manter a meta em 3%, ela não é tomada de forma aleatória ou para punir a economia. Ela segue critérios rigorosos e técnicos, né? E é parecida com a meta de outros países emergentes, né, que também usam o mesmo regime de meta de inflação que o Brasil, né? Como o Chile, Colômbia e México, né? Todos eles têm aquele range de 3% a 3,5% de meta de inflação. Manter uma meta de inflação baixa sinaliza para o mercado e para os investidores que o país está comprometido com uma inflação controlável e previsível. Isso ajuda a manter o dólar mais estável e reduz o prêmio de risco que o Brasil precisa pagar para se financiar, e no longo prazo significa juros mais baixos para todo mundo, né? Então, antes de aceitar essa ideia que é vendida, de que a meta de 3% é muito exigente, é bom lembrar que é exatamente essa meta que mostra para o mundo que o Brasil está sério sobre manter a inflação baixa, ou pelo menos controlada. E esse compromisso é o que permite lá na frente a gente ter juros menores e um crescimento sustentável. Além de manter não só a credibilidade do país, né, nos mantém atraente para investimentos que não sejam meramente especulativos. No fim das contas, será que o Banco Central é mesmo o vilão da história? Ou será que ele está só cumprindo seu papel? Um papel difícil, é um papel impopular, mas necessário, né? Que é manter a inflação sob controle para que o país não volte a viver crises que ele viveu no passado. E olha, a gente pode ser sincero com vocês, a gente também não gosta de juros altos. A gente sabe que dói na economia, trava crédito e prejudica a vida praticamente de todas as pessoas, né? Principalmente dos mais humildes e também das empresas. Mas é importante a gente lembrar que a Selic alta é o custo que a gente paga hoje pela inflação que a gente teve e pelo risco fiscal percebido. É aquela analogia que se faz, né? Do remédio amargo, né? A dose que você toma hoje é medida pelo avanço ou pelo recuo da doença. E nesse caso, se estima que o nosso remédio, que é a taxa Selic, ele possa demorar pelo menos 12 meses para fazer algum efeito na economia. E como investidor, entender esse processo é extremamente fundamental. Saber por que a Selic está onde está e quais são as suas projeções futuras são coisas que te dão o poder para ajustar suas estratégias de investimento e tomar decisões conscientes, sem se deixar levar por aquelas notícias, por rumores do mercado, né? Entender de fato o que está acontecendo na economia. Mas agora eu quero ouvir de você. Você acha que a meta da inflação deveria ser maior para permitir cortes de juros mais rápidos? Ou concorda que manter a meta em 3% ajuda a construir um país mais estável, com maior credibilidade lá na frente? E se esse vídeo te ajudou a entender melhor como funciona o Banco Central, o CMN e a decisão da taxa Selic, deixe seu like e compartilhe com quem também precisa saber. Obrigada por ter ficado até aqui. Até a próxima.